Na cultura clássica, o sério é oficial, autoritário, associa-se à violência, às interdições, às restrições. Há sempre nessa seriedade um elemento de medo e de intimidação. Ele dominava claramente na Idade Média. Pelo contrário, o riso supõe que o medo foi dominado. O riso não impõe nenhuma interdição, nenhuma restrição. Jamais o poder, a violência, a autoridade empregam a linguagem do riso. O homem medieval sentia no riso, com uma acuidade particular, a vitória sobre o medo. Não somente como uma vitória sobre o terror místico, terror divino, e o medo que inspiravam as forças da natureza, mas antes de tudo como uma vitória sobre o medo moral que acorrentava, oprimia e obscurecia a consciência do homem. O medo de tudo que era sagrado e interdito, tabu e maná, o medo do poder divino e humano, dos mandamentos e proibições autoritárias, da morte e dos castigos de além-túmulo, do inferno, de tudo que era mais temível que a terra. Ao derrotar esse medo, o riso esclarecia a consciência do homem, revelava-lhe um novo mundo. O riso sempre esteve presente na sociedade, inclusive nessa da Idade Média, onde o medo e o temor eram praticamente instrumento político de dominação, de contenção social. O fato é que o riso sempre foi um escape. O cômico vencia o temível. Era a forma de se opor à mentira, à bajulação, à hipocrisia. O riso era a sensação de vitória sobre o medo. Ele trazia incorporado o espírito de rebeldia e do inconformismo. O humor popular sempre foi uma forma de oposição. E isso, gente, são características visíveis que Mikhail Bakhtin, nessa obra chamada Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais, traz à tona e que também são visíveis no livro que trago hoje, O Bem-Amado, de Dias Gomes. Essa, pessoal, é uma obra divertidíssima, bem brasileira, e vocês vão compreender toda essa história do riso que a gente falou agora no início. Ele é uma peça teatral que foi escrita em 1962 e só foi encenada em 1970. Quando eu digo peça teatral, é porque a gente vai ter um enredo sem o narrador. Nesse tipo de texto, a gente vai ter o nome da personagem e a fala direta dela. Ou seja, não tem mediação daquela voz no texto que nos conta a história. Mas eu já adianto que é um livro muito fácil de ler, até porque as palavras são do nosso dia a dia, não há vocabulário rebuscado, não há nada de dificuldade. Na verdade, dá para ler em mais ou menos 2 horas tranquilamente. E sim, muitos devem estar pensando: já ouvi falar nisso. Tenho certeza de que já ouviram falar no prefeito de Sucupira chamado Odorico Paraguaçu. Pois é, para vocês terem noção, essa obra fez tanto sucesso que o próprio Dias Gomes, o autor, adaptou para telenovela, para minissérie. Inclusive, a novela O Bem-Amado foi a primeira novela brasileira a cores. E uma vez, claro, adaptada para televisão, ganhou novos personagens, ganhou novos núcleos, novos conflitos. Mas o mais bacana disso tudo é que não se perdeu o sentido original, porque foi o próprio autor, o Dias Gomes, quem fez as adaptações. E afinal de contas, de que trata essa história? Bom, gente, essa história ela é ambientada numa pequena cidade litorânea da Bahia chamada Sucupira. Uma cidade fictícia, mas que ela poderia ser qualquer cidade do interior nordestino. Mais ainda, ela poderia estar ambientada mundo afora. Tanto assim que ela ganhou versões locais em muitos países, porque ela funcionava, digamos assim, muito bem em todos os países latino-americanos. Tudo começa com Mestre Ambrósio e Zelão carregando um defunto. Acontece que eles precisam se apressar. Por quê? Porque eles precisavam levar esse defunto para outra cidade, já que em Sucupira não havia cemitério. E nessa caminhada deparam com Odorico, que não é propriamente um belo homem, mas não se lhe pode negar certo magnetismo pessoal. Demagogo, bem-falante, teatral no mau sentido, sua palavra prende, sua figura impressiona e convence. Veste um terno branco,
Chapéu Panamá. A partir desse encontro, o Odorico ele critica duramente o fato de ter que caminhar 3 léguas para se enterrar um defunto. E de maneira oportunista, ele aproveita o episódio para discursar politicamente. Ele tem uma lábia convincente e inventa palavras, ou seja, ele cria neologismos. Ele coloca sufixo onde não existe, por exemplo, agoramente, pra frentemente. É aquele que convence porque fala bonito. Isso era muito comum, né? É o exemplo típico da figura política, cheio de artimanhas de linguagem, usando a argumentação e todos os seus esquemas persuasivos. Bom governante, minha gente, é aquele que governa com o pé no presente e o olho no futuro. E o futuro de todos nós é o Campo Santo. Errado ele não tá, né, gente? O que decorre daí é uma quebra do texto, e aí o texto já apresenta pra gente Odorico como prefeito da cidade. Quer dizer, a ideia de construção do cemitério, ou seja, a sua plataforma política, convenceu mesmo. Até a gente lendo se sente convencido. Mas é aí que mora o problema, gente. Ninguém morre na cidade. E com isso começa o conflito da história. Já havia passado 1 ano, o cemitério estava pronto, portanto, ele cumpriu com a sua promessa de campanha, mesmo tirando verba daqui e dali, fechando escolas, mas ele deu o jeitinho dele, ele tirou verba da água, da luz, da educação, enfim. O problema é que ninguém morria para inaugurar o cemitério. E claro, Neco Pedreira, que era do jornal A Trombeta, ele se põe a criticar ferozmente a ação do prefeito, chamando Odorico de demagogo esbanjador. Odorico se sente cada vez mais cobrado e ferido na sua moralidade e se torna imprescindível arranjar um defunto para inaugurar o tal do cemitério. Aí, gente, é que o texto vai ganhando vigor. O texto ele entra numa espiral do cômico, numa espiral do riso avassaladora. É eita atrás de eita. Odorico pensa em comprar um cadáver em Salvador, na faculdade de medicina. Ele fica possesso porque ninguém fica doente nessa cidade. Ele manda vir o primo de uma secretária que estava muito doente, com pneumonia, mas Sucupira tem uma vocação de veraneio, então o ar, a água, tudo corroborou e o primo se curou. E nada do defunto. É uma cidade pacata, ninguém mata, ninguém morre, ninguém fica doente. Então Odorico ele tem a brilhante ideia de chamar para a cidade Zeca Diabo, o terror do Nordeste. Zeca teria nascido em Sucupira, mas por um crime de honra ele teve que sair da cidade. E agora ele volta com o chamado de Odorico, porque ele tinha esperança que com a presença do Zeca Diabo, que inclusive ganhou o cargo de delegado, esse defunto saía. E saiu. Mas isso aí eu vou deixar para vocês lerem. É uma história mesmo, gente, muito engraçada. É uma sátira política e pela época e pelo seu contexto, claro, né, Dias Gomes sofreu bastante censura com seus textos. A escrita dele é simplesmente genial. Ele foi eleito, inclusive, para a Academia Brasileira de Letras. Ele congrega o humor e a metáfora, expondo verdades de um Brasil diverso, de um Brasil plural, onde o coronelismo, o cangaço, o oportunismo dos poderosos, em oposição à simplicidade e boa índole do povo, se fazia presente. Com isso, o texto traz personagens que são tipos sociais sem grandes complexidades, como os bêbados, o secretário Dirceu Borboleta, que vivia caçando borboletas, as famosas irmãs cajazeiras que pregavam aquela coisa bem carola, cheia de pudores, mas que na verdade não era nada disso. Enfim, é um texto que nos convoca a reflexão. É o riso, conforme a gente conversou lá no início do vídeo, que provoca exatamente aquela sensação de escape. Dias Gomes viabiliza uma fuga, um dizer diferente, um se ver dentro desse jogo de artimanhas como forma de se opor, apontando e apresentando assim o inconformismo e a intolerância via o riso. Essa leitura, gente, é imperdível. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aqui embaixo o link para quem quiser adquirir a obra. Então eu deixo aqui um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!